Bem, cá estamos nós começando mais um Gazeta Entrevista. Boa noite ao senhor, boa noite à senhora, do seu menino, dona menina. Preparando todo mundo para a feira agropecuária, mas não se esqueçam de fazer uma feirinha. Precisam passar no supermercado Araújo. Sempre no Araújo você vai encontrar o que você precisa para a sua casa, para a sua despensa. Nunca se esqueça que lá nos supermercados Araújo tem sempre produtos de qualidade, atendimento de primeira, condições internacionais de atendimento e para o pagamento das compras que vocês fizerem. Olha só, nesta quarta e nesta quinta-feira, olha que promoções, que ofertas tem os supermercados Araújo em carnes e frios. O colchão mole a R$ 10,85 o quilo, a alcatra o quilo a R$ 12,85, o queijo mussarela lá de Acrelândia custando o quilo R$ 12,69, salsicha Seara o quilo a R$ 4,39 e a imperdível promoção do frango Anhambi por apenas R$ 4,45. Tudo para o almoço com a sua família, tudo para a reunião com seus amigos. O Araújo tem tudo para você. E agora, você já sabe, eu vou repetir, com o cartão Araújo Itaú Card, você tem a oportunidade de pagar em 3 vezes, sem juros, e só começar depois de 40 dias a debitar a primeira fatura. Se você não tem, faça o seu Araújo Itaú Card. E se você vai passar no Araújo, já aproveite e também leve a sua enfieira de Guaraná Antártica, porque afinal de contas, o Guaraná Antártica é sempre bem chegado à nossa mesa para todo tipo de reuniões e solenidades, tudo que é comemoração, você pode fazer com um Guaraná Antártica, um Guaraná tipicamente amazônico, com o sabor da nossa terra, com o verde da nossa mata e o doce do nosso povo. Eu estou romântico hoje, só um pré-A. Eu já estou preocupado com isso, porque eu vou entrevistar agora o deputado federal Cibar Machado e eu vai acabar pagando aqui vai pagar uma bilha de Guaraná Antártica para nós. Tudo bem, Cibar? Prazer em te ver. Prazer nosso, meu guerreiro. Cortou o cabelo hoje, saiu o pagamento? Agora ficou bacana. Saiu o pagamento? Saiu. Agora eu digo involitado assim, é porque o pagamento saiu. Tá de folga esses dias, férias. É o recesso de Brasília até o dia 31, né? 2 de agosto. Tem recesso mesmo? Porque geralmente nós da imprensa adoramos meter o malho, né? Esses caras não trabalham, para demais e tal. Olha o camarada que está se virando, tem tempo mesmo. Tem 2 atividades básicas no político, né? No mandato, a atividade parlamentar e a atividade política, né? A política não deve parar, né? No nosso caso, a gente para apenas a atividade legislativa, né? Que é tem que estar votando, plenário, comissões, essas coisas. As demais atividades funcionam normal. Então, você para mesmo para ouvir as pessoas, o que é que está todo mundo achando dessas ideias de reforma política, dessas coisas que estão dormitando há tanto tempo nos escaninhos, nas gavetas do Congresso Nacional, né? Hoje nós parece que intensificamos as nossas críticas a uma reforma tributária, a uma reforma do Código Penal brasileiro, a uma reforma político-partidária, né, na nossa legislação. O que está dando para encaminhar, que você acha, a partir da voz rouca das ruas? Perfeitamente. De verdade. Esse negócio de financiamento público de campanha, tem um monte de coisa aí que, sinceramente, eu acho que algumas pessoas estão meio equivocadas em relação a isso. Você acha que vai sair o que dessa reforma? Em primeiro lugar, eu estava bastante preocupado que não saísse absolutamente nada. Porque as brigas entre os partidos é muito grande. O PT tinha uma posição, o PMDB estava com uma outra, o PSDB com outra, e um conjunto de outros partidos desenhando uma quarta opinião sobre os eixos do que seria a reforma política. E o que andou neste período inteiro? Na Câmara, a Câmara decidiu que trabalharia na reforma apenas com votos para vereador, deputado estadual e federal. Não quer se meter na briga dos votos a prefeito, governador, presidência e Senado. Isso a gente não está trabalhando. E o que tem de novo, que mais ou menos está sendo negociado. Estrategicamente foi bom porque isso consegue fazer com que ande. Ninguém quer legislar sobre o que pode lhe prejudicar. Isso foi muito bem explicado. É um começo. Nós não estamos aqui, não vamos conseguir colocar a dos sonhos de todo mundo, né? Então todo mundo tem que ceder um pouco. Então o PD está cedendo um pouquinho, o PMDB e o PSDB está entrando agora nessa negociação junto com o Democrata. Então pequenos partidos. Havia uma tese de se reduzir a 6 partidos apenas no Brasil. Essa tese está mais ou menos esgotada. Segunda tese,
Fim das coligações. Essa avançou bastante. Esgotado no sentido de que esse negócio de cláusula de barreira, É porque é complicado. O Supremo acha que isso é cerceamento de direitos, aí sim, a gente pode criar um problema inconstitucional e resolver uma reforma uma que vai cair metade, né? Depois. Então, agora, fim das coligações, isso avançou bastante. Porque os partidos grandes poderiam lançar suas próprias chapas e os pequenos partidos poderiam construir, não o que a gente conhece hoje por coligação, mas conhecer pelo que eles chamam de federação de partidos. Porque na coligação ela dura até o dia do resultado da eleição. No caso da federação, ela é obrigada a durar o mandato inteiro do qual ela se propôs. Essa nomenclatura, essa designação demorou anos e foi um monte de injustiças, né? Um monte de maldades foram feitas em nome dessa interpretação dúbia que o Supremo permitiu e acabou há 2, 3 semanas atrás. Isso, perfeito. Isso foi concluído agora. E o que tem de mais novo? O PT tinha aquela proposta de votação em lista fechada e o PMDB propôs uma outra coisa completamente diferente, que seria a votação majoritária. Todas as pessoas candidatos majoritários. Não tem mais aquela figura da legenda, não sei o quê. Do quociente eleitoral. Na proposta do PT, você forma uma lista de pessoas, concorre e o tanto de cadeiras ocupadas vai ocupando conforme a sequência da lista. Primeiro da lista, segundo da lista, terceiro da lista. O PT tem defendido, por exemplo, essa história da lista. E geralmente quem está no poder, e antigamente se falava disso como casuísmo, todo mundo quer botar os seus. Né? Nessa brincadeira nasceram os senadores biônicos, nessa brincadeira nasceram uma série de outras coisas. Quem está no poder pode, e quem está no poder quer, e tem grupos majoritários. Talvez essa reforma, o grande desfazer de nós tenha sido feito, separar uma coisa da outra, porque quem está no mandato não quer fazer nenhuma conversa sobre redução dele. Para começar, né? Os partidos já têm os mecanismos dos diretórios que as forças internas dizem quem tem mais ou menos poder numérico e tal. E o PT mantém isso, vocês acham que conseguem aprovar essa história da lista? Porque pela lista, por exemplo, vão os meus amigos tudinho para a lista. Né? Esse é um perigo. Esse é um perigo, eu tenho que dizer. Inclusive que é um os meus amigos são um perigo, se eles forem para a lista, esses que são um perigo mesmo. Mas então, o que houve foi um entendimento inicial entre o PT e o PMDB. Eu vou usar o exemplo aqui da Assembleia Legislativa do Acre. Metade das cadeiras, 12 cadeiras então, seriam eleitas por lista e 12 cadeiras seriam eleitas por votos majoritários. Ou seja, cada candidato é candidato fora da legenda. Seria uma figura B do voto distrital. Vamos pegar o exemplo. Maria Antônia foi a deputada mais votada do Estado. Então, já tem uma cadeira, independentemente da legenda partidária. O segundo parece que foi o Pereira. Então, já teria uma cadeira. Aí você vai até o 12º. Certo. Os mais votados ocupariam 12 cadeiras. As outras 12 cadeiras seriam meio que proporcional, mas da lista. Então, nós teríamos 12 candidatos de cada partido disputando as outras 12 vagas. E 12 representando as vontades majoritárias das cúpulas de cada partido. E resolveria meio a meio, porque a mesma pessoa poderia estar candidato na lista, embora que ela não seja a primeira da lista, ela podia estar em último lugar. Mas mesmo assim, ela também ser candidata individual. Nas duas que se eleger, assume o mandato. Vou usar o exemplo aqui de novo. O Manuel Lima, ele é o 11º mais votado de todos os candidatos estaduais. Tem um montão de pessoas que têm menos votos que ele teria, então, ele se elegeria por essa proposta que está sendo apresentada pelo PMDB. Por essa avaliação externa ao sistema político, o Manuelzinho Lima, ele poderia corresponder ao, sei lá, o Antônio Clemen, que não tendo voto nenhum, entraria na lista do partido. Pode entrar na lista, exatamente. Porque a história da lista, assim, tem o problema da escolha, mas assim, muitas pessoas que são, com certeza, se chegar ao parlamento, serão brilhantes no parlamento. Brilhantes. Sim. Agora, sabe-se que a dificuldade que essa pessoa tem para fazer uma campanha eleitoral. Né? Não financiamento público, né? Para todo mundo? Para todo mundo. Aí, nesta proposta, avança a ideia do financiamento público de campanha. Algumas pessoas dizem, não, mas o financiamento público de campanha não garante o fim do Caixa 2. É verdade, porque quem quer ser vamos imaginar vai fazer o seguinte, corrupção não precisa de lei. Quem quer burlar a lei, burla qualquer lei, não é? Tá? Mas o que facilita? O que facilita é que quem diz o valor da campanha do candidato, vamos usar o nome do Cibar Machado aqui, o valor da campanha do Cibar Machado, quem decide agora é a Justiça. E não mais eu e nem o PT, nessa proposta. Então é um valor nacional distribuído entre os estados. Então o candidato, você vai receber isso aqui. A vantagem 2 é que este número estará exposto na internet. Qualquer pessoa entrando na internet vai saber quanto é que está reservado na campanha dos candidatos. E você acha que com a entrada do DEM, ou do Democratas, PT e PMDB como bancadas majoritárias alcançariam a quantidade de votos suficientes, por exemplo,
na Câmara dos Deputados para aprovar uma primeira reforma? Acredito, porque o PT e o PMDB avançaram bem nesta conversa, está entrando os democratas, que está avançando bem também com os democratas, o PSDB e o PCdoB, as últimas 2 rodadas de conversa eu não acompanhei, eu não sei qual foi o resultado, mas a impressão que nós tínhamos é que eles estariam concordando com boa parte disso, porque como o mesmo candidato, mas eu sou o último da lista, qual é a minha chance? Não, mas você pode também ser candidato separado. Aí você teria 2 campanhas na prática. O que não está escrito ainda, Clênio, que são os cálculos, porque tem que fazer contas para isso tudo, as proporcionalidades que ainda vai ter e um pouco também deste problema de distribuição financeira. Você acha que se mantém falando em proporcionalidade, se mantém essa ideia das coligações proporcionais? Mantém, mas sem a coligação. Sem a coligação. Sem a coligação. Mas não será aplicado ainda porque é um princípio constitucional. Principalmente para a eleição de 2012, nós não temos tempo. E isso atrapalha o debate sobre as candidaturas de prefeito? Porque, quando a gente estava falando aqui em oportunismo, geralmente as coisas a gente muda o jogo de acordo com os interesses daqueles que estão jogando na metade do jogo, né? Você, por exemplo, que é um nome que tem sido colocado para prefeito, você acha que isso atrapalha o desempenho interno de uma candidatura majoritária para as eleições do ano que vem? Não, acho que não, porque, como acredito, não vai mexer em nada da eleição de 2012, né? O processo, mais ou menos, a comissão já disse que não vai tratar disso. Não sei que alguém queira fazer. E você mantém o seu nome, Ciba, para a disputa eu tenho entendido assim, o PT vai fazer uma reunião agora sábado, né? E eu acabei de ligar para o presidente, o Leonardo de Brito, perguntando um pouco como é que vai ser a dinâmica. A dinâmica vai ser apenas ouvir os diretórios municipais dos 22 municípios, como é que está a realidade de cada um e como é que está o andamento compartilhar um pouco essas informações. A partir disso, tirar os encaminhamentos de como vai ser o procedimento formal em cada diretório municipal para apreciar e fazer essa discussão. Então, a pergunta que vai ser feita lá é, o PT vai apresentar um nome à discussão de 2012? Então, essa é uma primeira pergunta que deverá ocorrer. E, na sequência, se fazer, como que vai ser o processo, então, de interno para fazer essa definição e os prazos, mais ou menos. Vai deixar isso só para o ano que vem? Vai avançar ainda alguma coisa ainda este ano? Então, acho que neste procedimento fica muito tranquilo e tal. O que eu estou dizendo é que temos avançado bastante as negociações, as conversas, e ainda tem, digamos assim, muita coisa ainda para ser feita. Porque o cuidado, eu continuo insistindo. A marca nossa aqui tem sido a unidade. Então, forçação de barra para ninguém, não tem como ter. Não tem que manter esse critério dessa unidade. São 14 partidos que estão juntos há muitos anos. E desde 90 nós temos 5, 6 partidos que estão desde 90 conosco. Então são 20 anos, mais de 20 anos já. É um casamento perfeito, ou quase perfeito, né? Na sequência é o Projeto Acre, né? Nós temos que discutir o Projeto Acre. O que foi feito nestes 3 governos que passaram, 2 do Jorge Viana, 1 do Binho, e agora entrando no 4º mandato, que é o governo do Tião Viana. Na linha do tempo, para onde é que nós estamos indo? O que a sociedade agora está cobrando de nós e como que nós vamos oferecer sugestões de trabalho para este médio prazo. E por último, como é que nós vamos inserir o Acre numa agenda cada vez mais positiva no plano nacional e nessa região aqui da América do Sul, Bolívia, Peru, que também se aponta para isso. Então, no meio disso, embora que é uma eleição municipal, mas nós temos que ter o prisma, que é um pouco dessa lógica da inserção do Estado do Acre. Acho que agora, mais do que nunca, o eleitor está querendo qualidade nessa discussão, nessas definições. Não se trata mais de eleição de prefeitos só, né? É a definição de gerentes de projetos nacionais, trinacionais, muitas vezes. Exatamente. De coisas aí. Bom, nós não temos muito tempo para isso. Eu não ia nem tocar nisso. Eu queria falar contigo sobre outras coisas de educação que eu achei interessante, você trazendo para o debate público sobre as criações dos cursos técnicos na Universidade Federal do Acre e o desmembramento da Universidade Federal do Acre ou a criação dessas universidades nas áreas de fronteira. Mas isso aí a gente faz na Expo Acre. Perfeito. Porque senão não vai dar tempo hoje. O pessoal já está me expulsado da televisão. Um beijão para ti. Prazer te ver, tá, Ciba? Obrigado. Sucesso, camarada. Eu vou fazer um rápido intervalo, mas daqui a pouco eu volto. Já eu sigo com o Gazeta Entrevista. Até já.